Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, e o tema que estudaremos na nossa lição será Dúvidas de Abrão. O texto que vai servir como base para o nosso estudo encontra-se em Gênesis capítulo 16, versos 1 a 16, que eu vou deixar de trabalho de casa para você poder entrar um pouquinho mais dentro do contexto dessa mesma história. O fato é que ontem tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 15, quando o Senhor Deus faz uma aliança com Abrão, com promessas tremendas. Promessas que alcançariam não apenas a sua própria família, mas todas as famílias da terra, porque envolviam, ao mesmo tempo, a vinda do Messias e a terra, que havia sido perdida pelo nosso pai Adão e nossa mãe Eva, o mesmo território, por assim dizer. O fato é que ele creu na palavra do Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós vimos tudo isso na lição de ontem. O problema é que agora no capítulo 16, o texto começa agora a mencionar todo o aspecto humano envolvido nessa relação Deus-homem. O fato é que Abrão estava construindo uma história de dependência de Deus, uma história de fé. É bem verdade que o texto bíblico, que a gente viu lá na lição do sábado, o texto bíblico vai mostrar diversos momentos em que Abrão tem medo, ele tem dúvidas, ele chega até mesmo a rir diante daquilo que é o plano que Deus tem para ele. Sara faz a mesma coisa. Você percebe toda uma dinâmica humana dentro desse processo que realmente é tremendo. O fato é que, apesar de ter crido na promessa de Deus, a promessa ela não se cumpriu de uma hora para outra. E como o processo da demora no cumprimento da palavra do Senhor, ou da aparente demora, o Abrão agora ele vai entrar em cena. É interessante que o capítulo 16 de Gênesis já começa no versículo 1 dizendo: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E o texto vai dizer: E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Quando você vai olhar aqui para esse texto, você vai entender uma coisa tremenda. O texto começa mencionando um diálogo que vai ter lugar entre Abrão e Sarai. Os dois estão dentro da sua tenda, eles estão olhando para o plano que Deus tem, eles creem que Deus realmente tem planos para eles. Eles realmente têm planos, eles entendem que o projeto maior de Deus inclui que através do Abrão, bem como da sua descendência, que viesse o Messias. Como Deus não tinha tomado agora a iniciativa para fazer com que Sarai engravidasse, o texto aqui está dando a entender que eles começaram agora a tentar racionalizar em cima da promessa de Deus. Tipo, olha, Abrão, você tem que ser pai de uma nação, não necessariamente eu. Então, mas existe uma lei que é comum entre as pessoas lá da região da Babilônia, da região da planície Sinear. Alguns tabletes de argila em língua cuneiforme vão mostrar um direito que as mulheres tinham, mulheres estéreis tinham, de poderem tomar uma serva e, através da serva, terem filhos com seu próprio marido. E Sarai agora vai tomar uma prática de lá da Babilônia para tentar resolver um problema familiar de uma família de gente crente, de uma família de gente que teme a Deus. Você repara que eles saíram daquela região humanista, daquela região onde o ser humano é o centro de tudo, e quando o ser humano é centro de tudo, não importa o que você vai fazer, importa que o resultado seja bom. E essa é a filosofia de lá da Babilônia. Eles saíram da Babilônia, já durante pelo menos 20 anos eles estão nessa altura já, algo em torno de 15, 16 anos mais ou menos, que eles estão peregrinando pela terra da promessa. A promessa não se cumpriu e eles agora dizem: e se a gente fosse buscar aquele plano de lá da Babilônia para a gente colocar em prática aqui na nossa família? O que mais me choca aqui no texto é o seguinte, é que a Sarai, ela vai falar sobre o Senhor. Olha o versículo 2. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Ela vai falar sobre Deus. Ela vai tocar no assunto de Deus. Ela vai mencionar a promessa de Deus. Ela vai falar sobre o projeto que Deus tem para a família. Mas sabe o que é mais interessante? É que ao invés de falar com Deus, ela fala sobre Deus, mas não está disposta a ouvir o que Deus tem a dizer, porque Deus já tinha dito que a família deles seria protagonista dessa história. E agora ela vai tentar
dar um jeito nessa situação. Inclusive, até achei muito interessante, o autor da nossa lição, ele traça um paralelo entre a história de Adão e Eva com a história de Abrão e Sarai. Na história de Adão e Eva, você percebe a Eva com um papel preponderante. Ela toma a iniciativa. O papel do Adão parece ser um papel mais passivo. Ele simplesmente acaba aceitando aquilo que foi a insinuação da sua esposa e acaba também cometendo o pecado de comer do fruto. Aqui nessa história você percebe que quem é protagonista da história, quem está tomando a iniciativa é a Sarai. E o Abrão é o mesmo papel passivo que o Adão havia tomado. Nos dois casos, a passividade dos dois acabou gerando muito problema. Você repara que as duas famílias, eles têm um contato com Deus, eles têm um conhecimento de Deus, mas na hora em que vão tomar uma decisão, ao invés de conversar com Deus, eles falam sobre Deus, mas não estão dispostos a ouvir o que Deus tem a dizer sobre o assunto e tomam aqui a iniciativa de poderem utilizar, no caso agora do Abrão e da Sarai, eles vão utilizar um elemento humano, uma saída humana para o cumprimento de uma promessa que é divina. Eles vão tentar dar um jeitinho nessa situação toda. O que mais me chama a atenção aqui também, um outro detalhe que chama a atenção aqui também no contexto do texto, é que a Agar, ela, depois de todo um problema que vai acontecer no contexto da família, ela sai do acampamento, ela está fugindo, e nessa altura, ninguém menos do que o anjo do Senhor, que é o mesmo que é mencionado posteriormente lá em Êxodo, no capítulo 3, quando vai aparecer para Moisés, e se identifica como Yahweh, ou Jeová. É o Senhor Deus, é o nome eterno de Deus. Gênesis capítulo 18, verso 1 e Gênesis 18, verso 13 e verso 22 vai apresentar aqui o anjo do Senhor, que no capítulo 16, verso 7 vai se apresentar a Agar. E vai dizer, olha, o plano, na verdade, que foi colocado em ação, no qual você foi envolvida, não era o plano original de Deus, mas existe graça da parte de Deus, inclusive para uma situação como essa. O Senhor Deus vai abençoar o seu filho, por amor a Abrão, e ele vai ser um príncipe também. Deus tem um plano, Deus tem um propósito também para a vida dele. Não o propósito original, porque esse vai se cumprir com outra pessoa, mas Deus tem um plano aqui também. Você repara que Deus vai entrar em cena para poder tentar, pelo menos, colocar as coisas no trilho. Deus vai entrar em cena e vai se comunicar com Agar pelo menos 2 vezes, apesar de Sarai e Abrão não terem perguntado a Deus o que Deus pensava sobre aquela situação. Eles simplesmente usaram uma solução humanista para resolver um problema que seria resolvido pela graça de Deus. E quantas vezes a gente não age da mesma maneira, não é mesmo? Quantas vezes a gente crê que Deus tem planos, projetos e sonhos, mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, ou no tempo em que a gente espera, a gente vai lá e toma uma solução humana para poder resolver alguma coisa que Deus pretendia resolver através da sua graça e do seu poder. Eu tenho aprendido que mesmo o tempo de espera pelo cumprimento da promessa de Deus é um tempo de ensinamento, é um tempo em que Deus está fazendo com que a gente possa crescer no contexto da fé. Temos muito a aprender com essa família. Uma família que cometeu erros, uma família que lançou mão de soluções humanistas para resolver um problema que só a graça poderia resolver. Pagaram um preço alto por isso, é bem verdade. Mas hoje eles nos mostram que vale a pena viver pela fé. Que vale a pena viver pela graça mediante a fé. Que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Eu gostaria de orar para que pudéssemos aprender com a história dessa família e deixarmos que a graça de Deus nos dirija. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que a Tua graça é suficiente. Pedimos que o Senhor nos abençoe em todos os momentos da nossa vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?